De um lado, as empresas B2B, altamente especializadas nos seus setores, com produtos e serviços de muita qualidade, mas péssimas em fazerem marketing e vendas. De outro lado, os infoprodutores, muitas vezes com ofertas questionáveis, mas uma coisa que é inquestionável é que essa turma é mestra em fazer marketing e vendas. Agora imagina se a gente conseguisse consolidar o melhor desses dois mundos e extrair os métodos atuais de marketing e vendas implementados pelos infoprodutores e trazer essa realidade para as empresas B2B. É isso que eu vou te provocar no vídeo de hoje. Eu sou o Ricardo Corrêa, sou fundador da Ramper e host aqui do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. Tenho certeza que esse vídeo de hoje vai te agregar um conhecimento novo, por isso eu já peço o teu like, também que você garanta que você está seguindo o canal RampUp para estar alinhado a estratégias como essa. Bora cair para dentro. Se você empreende no B2B, assim como é o meu caso, você deve estar bastante familiarizado com as vias tradicionais possíveis para uma empresa B2B, né? A gente tem, aqui falando majoritariamente sobre linhas de financiamento, né? A gente tem o caminho bootstrap, normalmente seguido por empresas de serviços, aonde a gente vai financiar o negócio pelos próprios clientes. E muitas vezes por essa razão o marketing dessas empresas acaba sendo muito mais conservador, a empresa acaba tendo menos recurso para destinar para marketing. E a gente tem o caminho do Venture Capital, o caminho onde a empresa ela é alavancada por financiamento externo. Normalmente startups, empresas SaaS seguem esse caminho e o dinheiro captado, o dinheiro que alavanca a empresa, normalmente é em grande parte alocado para fazer aquisição de clientes. Boa parte dessa grana vai para mídia paga, Google, Facebook e análogos. Esses caminhos eles já vêm sendo questionados nos últimos anos, em especial aí o Venture Capital, que deu uma bela de uma secada, principalmente para empresas B2B. Então, largamente aí a maior parte das empresas B2B seguem o caminho bootstrap. Mas independente do caminho que você vai financiar a tua empresa, você precisa ter estratégias de crescimento, você precisa ter um marketing pujante. Se você é uma empresa bootstrap, você não pode crescer de forma lenta demais, porque senão os seus competidores te engolem. E se você é uma empresa feita para crescer, uma startup, uma empresa SaaS, na falta do motor de Venture Capital, qual que é o motor que promove crescimento na tua empresa? Então eu proponho aqui uma terceira via, que é a gente no B2B olhar com carinho para o Creators Economy. O Creators Economy é uma indústria super pujante no Brasil, né? Eu sempre faço essa provocação. Eu sou do mercado de startup, com muito orgulho, tenho uma empresa de tecnologia, mas se a gente for refletir qual que é o lugar do Brasil perante outros países no mundo no ranking de tecnologia e startups? Não sei dizer de cabeça, mas certamente a gente está abaixo do 10º colocado. Agora, quando a gente pensa em Creators Economy, o Brasil figura sempre entre os 3 principais países. Estados Unidos, China e Brasil, sempre ali disputando. Eu acho que isso tem um lado ruim, que demonstra talvez uma cultura um pouco mais consumista, um pouco mais ligada a acompanhar a vida das outras pessoas nas redes sociais. Mas fato é que as empresas elas souberam criar um ambiente de negócios em torno disso. Então a gente tem muitas marcas que crescem utilizando redes sociais, a gente tem muitas pessoas, muitas empresas ganhando muito dinheiro, seja de forma direta com as redes sociais ou de forma indireta, usando as redes sociais para crescer a audiência, para depois distribuir produtos. Normalmente, quando a gente pensa em Creators Economy, vem na nossa cabeça o B2C, né? A gente vai pensar ali marcas que vendem pelo Instagram, infoprodutores que vendem cursos no B2C, e a gente que é B2B tem um pouco mais de dificuldade de se identificar com essa economia, mas eu quero te ajudar a desconstruir um pouco. Tanto olhando para os canais, então, normalmente no B2C, a gente tem canais
de maior impacto visual, de informações mais breves e impactantes, como é o caso do TikTok e do Instagram. Mas a gente tem uma boa adaptação de meios sociais para o B2B, e o LinkedIn é um ótimo exemplo disso. A gente tem newsletters, dentre outros canais, e a gente tem ali o YouTube que fica no meio do caminho. E eu posso dizer que eu particularmente uso o YouTube tanto para entretenimento, então eu gosto de jiu-jitsu, eu gosto de acompanhar coisas ligadas à geopolítica, eu gosto muito de história, então eu tenho uma série de canais que eu acompanho, mas eu também uso muito o YouTube para fins profissionais. Inclusive eu estudo muito Creators Economy pelo YouTube, eu estudo inteligência artificial, dentre vários outros assuntos do meu interesse. Então a gente tem essa distinção do canal e a gente tem também a distinção na forma como as empresas e as pessoas usam esses canais para fazerem marketing. Então quando a gente pensa no B2C, normalmente a gente pensa em quesitos mais emocionais. Quem normalmente vende ali pelo Instagram, seja um produto de bens de consumo, seja um infoproduto, vai focar mais na venda por impulso, na venda por afinidade. Esse é um pouco do trabalho que os influenciadores fazem. E o play desses influenciadores é a construção de audiência. Isso é altamente eficiente para a distribuição de produtos de bens de consumo. Vamos imaginar suplementos e outros produtos fitness, vestuário, maquiagem, dentre tantas outras coisas que a gente consome pelo Instagram. E no ambiente de negócio, quem se faz valer muito desses canais, desse ambiente, são os infoprodutores. E aqui, normalmente, que entra o preconceito de quem trabalha no B2B com a classe de infoprodutores. Eu não vou entrar muito no mérito de criticar essa galera, porque eu acredito muito que existem bons infoprodutores, mas talvez a parte ruim acabou dando uma queimada na categoria, né? E normalmente quando a gente pensa em infoprodutor, a gente pensa em profissionais com um discurso muito persuasivo, muito carismático, muito insistente, com promessas de transformação, né? Construa seu patrimônio de milhões em X meses, fique magro ou bombadão em X dias, né? Esse tipo de promessa de transformação de vida, muitas vezes demonstrando, né, a transformação de vida deles como exemplo. Muito uso de gatilho de urgência, de gatilho de escassez, né? Aquelas coisas de são as últimas vagas, o carrinho fecha em 24 horas, coisa que agride um pouco mais quem tem um pouco mais de tutano ali, mas que acaba impactando muita gente de forma geral. Quando a gente olha para o B2B, além da distinção de canais, né, como eu falei, LinkedIn, YouTube, como eu estou trabalhando aqui nesse momento, a gente tem uma grande distinção da forma como a gente se comunica no B2B. No B2B é muito mais baseado em razão. Eu sei que tem toda aquela conversa romântica, né, que vai dizer, pô, mas o B2B, no final das contas, é tudo sobre pessoas, e as pessoas que trabalham dentro das empresas também tomam decisões emocionais. Eu não vou discordar aqui, mas eu acredito que as emoções de quem compra um serviço B2B, de quem compra um software, qualquer coisa parecida, as emoções, as motivações são completamente diferentes de alguém que é impactado ali por um anúncio no Instagram de um compre agora um curso que vai mudar a sua vida. Então, no B2B, as pessoas elas não compram por afinidade ou porque tiveram algum impulso ali em comprar, elas compram por necessidade. A gente não troca de ERP porque a gente acordou com vontade de trocar de ERP, e a gente não troca a nossa contabilidade porque a gente viu um perfil de Instagram super maneiro ali de um contador mais descolado, a gente ficou com vontade de contratar ele, muito embora quem constrói autoridade, quem constrói audiência nesses canais tende a ser lembrado no momento de troca do fornecedor. Aqui no B2B tem uma coisa importante, se no B2C o foco é muito mais em construção de audiência, no B2B, além de construir audiência, a gente tem que construir autoridade. Por quê? Quando a gente olha para o mercado de consumo, vamos pensar no tamanho do mercado que dá para vender dicas de finanças, dicas de como investir na bolsa. Poxa, é um mercado enorme. Quase que qualquer pessoa ali com uma renda acima de tanto já poderia comprar um mercado de milhões, certamente, aqui no Brasil.
dá para essa galera focar em construção de audiência com tráfego pago e fazer ofertas para essa galera e queimar a pista muito rápido porque o mercado é muito grande. No B2B, independente da categoria que você está, software de ERP, serviços jurídicos, agência de marketing, você não vai muito longe queimando muita pista de audiência. E a audiência, ela é cética por definição. Ela não vai comprar de alguém porque achou o anúncio legal ou o discurso persuasivo. Ela vai comprar de quem transmite credibilidade, de quem tem autoridade. A gente transmite isso de várias formas diferentes, mas numa camada ainda de creator, uma camada de rede social, a gente não consegue validar todas as credenciais daquela empresa, mas a gente consegue se identificar com a forma como ela se comunica, o tanto que ela conhece do assunto que ela tem, os cases que ela promove, o storytelling da empresa, são todas componentes que ajudam na construção dessa autoridade online. Eu gosto de olhar, quando a gente fala sobre audiência, autoridade, de uma tríade, né? É um triple A aqui, onde a gente olha para audiência, autoridade e autenticidade. Audiência porque a gente tem que ter para quem vender. E uma coisa muito importante sobre a audiência é que o jogo no B2B vem mudando cada vez mais. O Play de 2010 até 2024 era majoritariamente baseado em Google, baseado em você gerar tráfego para o teu site, normalmente através de blog posts e outras estratégias de SEO e de mídia paga. Essa estratégia de tráfego ela está cada vez mais sendo transferida para uma estratégia de audiência, porque o Google ele ainda é muito relevante, mas ele está pouco a pouco perdendo a sua relevância nas estratégias de marketing, ao passo que as redes sociais estão crescendo e a métrica primária em uma rede social é audiência, é número de seguidores, de inscritos, o que quer que seja. Mas, como eu falei, só audiência não é suficiente, você tem que construir a autoridade. E você constrói autoridade demonstrando, através dos seus conteúdos, do quanto que você conhece do assunto que você está falando. E, por fim, o terceiro pilar, o pilar da autenticidade. Não adianta de nada você tentar se posicionar como um pseudo-especialista em um assunto e claramente o teu texto ele foi produzido pelo ChatGPT. Ou claramente você faz um copy-paste de algum gringo que você acompanha lá de fora, pega o conteúdo dele, dá um verniz, dá uma brasileirada e publica ele aqui. Na falta de autenticidade, você tende a ser refutado, como eu falei. No B2B não dá para queimar pista, você não vai muito longe queimando pista, por isso essa tríade ela é fundamental. É diferente do B2C, o peso na audiência é menor. Não faz tanta diferença no B2B você ter milhões de seguidores. Talvez o teu mercado nem tenha esse tamanho de milhões de pessoas. Talvez você tiver algumas milhares e garantir que essa audiência ela está dentro do teu ICP, faz muito mais sentido. Por outro lado, você tem que se preocupar com esses outros dois pilares. Na prática, isso faz muita diferença do play que alguém vai fazer no B2C para o play que alguém vai fazer no B2B. Uma outra coisa que é muito importante a gente distinguir é a diferença de creators e de influencers. E aqui eu acho que eu consigo tocar no coração de alguém que empreende no B2B e que ainda tem preconceito com começar a produzir conteúdo, com entrar mais de cabeça no Creators Economy, porque normalmente a galera deixa de fazer por receio do julgamento, né, ou por preconceito. Então, aqui eu falei bastante da parte do preconceito, né, usei alguns termos pejorativos de como normalmente a galera rotula os infoprodutores. Então tem primeiro a parte do preconceito, segundo a gente tem o medo do julgamento alheio, então a gente tem receio de começar a produzir conteúdo e do que os nossos amigos, nossos familiares, nossos clientes, as pessoas do nosso time vão achar. E por fim a gente deixa de fazer por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, tem o canal Ramp Up para que você tenha conhecimento para fazer. Eu procuro servir inclusive de exemplo para te inspirar a fazer pelo teu próprio negócio. E sobre a parte do julgamento alheio, eu quero trazer uma reflexão que é a diferença entre atuar como um influenciador ou atuar como um criador de conteúdo. A gente tem os influencers
Normalmente eu vou me apropriar aqui de alguns pejorativos, né? Eu detesto criar coisas usando foto de banco de imagem, mas vou me permitir dessa vez. A gente pensa em influencer, a gente já pensa alguém, porra, de óculos escuros, num barco, né, no meio do mar, ou alguém encostado numa Lamborghini com um relojão, ou qualquer coisa parecida. Normalmente influencers promovem seus próprios estilos de vida, então o influencer que fala de sucesso e prosperidade, ele precisa mostrar que ele tem uma vida próspera. O influencer fitness, ele precisa mostrar que ele está saradão. A influencer de finanças precisa mostrar que já ganhou muito dinheiro. Então, tudo isso gera um foco demasiado na aparência, coisa que vai gerar muita rejeição em quem empreende no B2B, que é o meu caso, porque isso gera muita exposição. Por exemplo, se você me acompanha no Rampap, você não tem a menor ideia de quanto dinheiro eu tenho na conta, você não sabe quanto a minha empresa fatura, você não sabe que carro eu tenho, quiçá sabe alguma coisa sobre a minha família. Então, eu estou aqui puramente produzindo conteúdo sem expor praticamente nada da minha vida pessoal, a não ser o desconforto de gravar o próprio rosto que eu tive que aprender a superar, e eu acho que você é capaz de superar também. Mas quando a gente pensa em creators, o foco não está no lifestyle da pessoa, o foco está na especialização da pessoa. Então não me interessa muito se eu acompanho o Ricardo Corrêa, quem é ele na vida pessoal, me interessa os conhecimentos que ele tem sobre marketing e vendas B2B. Então o foco nesse caso está no conteúdo e não propriamente na pessoa. A pessoa que transmite o conteúdo faz diferença. Eu quero me conectar com alguém e eu quero ter certeza que aquela pessoa não está bullshitando, aquela pessoa tem o conhecimento que ela demonstra ter. Mas para atuar como um creator, né, uma pessoa que produz conteúdos, uma pessoa que se posiciona publicamente como especialista, você não precisa de muita exposição. Você precisa da exposição mínima necessária para você construir a sua autoridade, o que pode representar publicar eventualmente no LinkedIn, fazer alguns vídeos como eu faço, mas nada de precisar mostrar da vida particular, nem suas posses, seus bens ou qualquer outra coisa, beleza? Acho que isso já ajuda bastante a quebrar as barreiras que a gente tem e as respostas prontas que a gente tem para não entrar no Creators Economy. E aí, uma vez que a gente decidiu cair para dentro, eu quero agora entregar a promessa da chamada principal do vídeo, que é o que nós do B2B temos para aprender com os infoprodutores, ou seja, como que a gente traz os ensinamentos, as práticas da Creators Economy para um negócio B2B. Então eu estou quebrando aqui em 4 pilares: conteúdo, educação, audiência e oferta. E acredito que essa galera manda muito bem nesses aspectos. E vou construir aqui com alguns elementos que eu acho super importantes. Começando aí pelo conteúdo. Quando a gente olha para conteúdo, faz muita diferença e a gente tem que tirar o chapéu para a galera que faz isso, que tem a disciplina de publicar todos os dias. Eu vou me apropriar assim, de um exemplo num extremo, mas esses dias eu estava ouvindo podcast e a galera comentou que se somar todas as horas dos stories que a Virgínia, por exemplo, que é uma influenciadora, publica, daria mais ou menos todos os dias o tamanho de um episódio de uma série, ou seja, ela produz no mínimo 1 hora de conteúdo todos os dias só no stories do Instagram. Não estou de forma alguma recomendando que a gente faça isso no B2B, muito pelo contrário, mas essa galera tem a disciplina de fazer e a gente pode ter o julgamento que for a respeito de uma pessoa como a que eu citei, mas fato é que ela está prosperando com a marca dela, com o perfil dela. O outro ponto que a gente tem que tirar o chapéu para essa galera é o conhecimento sobre os canais e sobre os formatos. E se a gente decide ir pelo caminho de creator, a gente vai precisar ter um entendimento maior de como que funciona um canal como o LinkedIn, de como funciona um canal como o YouTube. E uma dica de ouro, e talvez um dia eu até grave um vídeo aprofundando mais sobre isso, a gente encontrar qual que é o nosso formato. Porque se você olhar, por exemplo, o meu canal de YouTube, você vai perceber que eu tenho um formato. Normalmente coloco o celular de frente para mim, com algum equipamento profissional, e eu transmito durante 20, 30 minutos
algum conhecimento que eu tenho. Mais recentemente eu tenho compartilhado a tela com alguns diagramas para me ajudar a expressar. E esse é o meu formato. Se você me acompanha pelo LinkedIn, você vai perceber que eu tenho uns 3 ou 4 formatos de publicação. E uma dica que eu deixo é: encontre o seu formato. Começa a olhar para os influenciadores que você admira com essa ótica de formato. E você vai perceber que cada um deles tem os seus próprios formatos. E ter os seus formatos te ajuda a criar identificação com o seu público e te ajuda também a escalar sua produção de conteúdo. Porque se cada dia você tiver que tirar uma ideia do bolso, vai ser muito difícil, vai ficar muito truncado, mas se você já tiver os seus formatinhos de conteúdo, com certeza vai ficar muito mais fácil. Outra coisa que essa galera tem e que a gente tem que desenvolver no B2B é a habilidade de comunicação. E saber se comunicar publicamente é uma alavanca não somente para a gente construir autoridade nas redes sociais, mas a habilidade de comunicação ajuda a gente a recrutar talento, ajuda a gente a liderar nosso time, ajuda a gente a captar investimento, a vender para clientes. Então, se comunicar bem só pode ser fator de soma para alguém que empreende no B2B, e certamente é uma habilidade que vai te ajudar em redes sociais, é uma habilidade treinável. Até há um ano atrás eu tinha zero conforto de falar de frente para uma câmera como eu estou fazendo agora. Se você olhar os meus primeiros vídeos, são péssimos, eu falo de uma forma prolixa, meio truncado, tenho um pouco de dificuldade de olhar para a câmera, e como eu vim evoluindo, ainda distante de ser um exímio comunicador, mas com uma grande evolução dentro desse tema, ou seja, é uma skill treinável, diferente do que muita gente acha, que tem gente que nasceu para se comunicar bem e gente que não, a gente consegue treinar. Segundo pilar é educação. E eu acredito muito e te convido a fazer essa análise junto comigo. As marcas líderes que você conhece do seu mercado são marcas que educam os seus mercados. Então, se você for pensar qualquer marca, pensa um concorrente que te atrapalha muito aí nos teus negócios. Provavelmente ele tem algum componente de educação. Ou ele faz eventos, ou ele tem um academy e treina os profissionais desse mercado, ou ele é presente em redes sociais, ou tudo isso junto. Mas se a gente for pensar as marcas líderes em qualquer categoria, pensa a marca líder em ERP no Brasil. É uma marca que educa muito o mercado há décadas. Então, são vários os exemplos e no B2B isso faz muita diferença. Eu acredito muito que toda empresa B2B deveria ser também uma empresa de educação, ainda que educação não seja a fonte primária de receita. Outro ponto importante é que educação reduz custo de aquisição. Então, se a sua empresa B2B depende só de mídia paga, depende só de prospecção, ela está sempre gastando dinheiro para trazer clientes, e não que quem vai educar mercado vai trazer clientes de graça, mas certamente educar o mercado barateia, porque quando você tem recall de marca, tua mídia paga performa melhor. Quando o mercado sabe quem é você, quando você prospecta, o mercado ele tem uma aceitação muito melhor das suas mensagens. Além de que a educação per se traz clientes. Se você faz eventos, se você produz conteúdo, você acaba atraindo novos clientes por esses meios, então educação acaba sendo um fator de soma em todos os aspectos. E você também sai da guerra de preços, porque quem educa constrói demanda, gera demanda nova, né? Constrói categoria. E aí você sai daquela vala comum onde está todo mundo bidando palavra-chave, todo mundo falando com os mesmos leads. E o lead tem o poder de barganha, por isso a guerra de preço. Você cria a sua própria categoria, educa seu mercado, gera a sua própria demanda e consegue arbitrar muito melhor o preço que você pratica perante os seus clientes, até porque você tem um valor percebido muito melhor do que o da galera. Terceiro pilar, construção de audiência. E a gente precisa construir audiência no B2B por uma simples razão, para a gente ter para quem vender. Lembra que eu falei, o jogo não está mais no tráfego de Google, o jogo está cada vez mais em audiência, seja no LinkedIn, no YouTube, newsletter, Instagram, o que quer que seja. E para você ter audiência para quem vender, você precisa primeiro construir essa audiência. Construir audiência também te ajuda a criar a demanda de amanhã. E aqui até um pouco diferente do que os infoprodutores fazem,
A principal estratégia dos infoprodutores, que é a fórmula de lançamento, ela presume que você vai construir um pool de audiência durante um tempo para você fazer um lançamento, né, um forte call to action para essa audiência, tentar extrair o máximo que dá dela. E depois, no seu próximo lançamento, você vai quase construir a audiência do zero de novo, e é um processo cíclico. No B2B, eu já falei várias vezes, a gente não pode queimar a pista, a gente não consegue se dar o direito de construir um pool de audiência, tentar vender para ela e depois a gente começa a construir uma nova. No B2B, a nossa trajetória ela é muito mais linear, então a gente tem que estar continuamente construindo audiência, tanto para quem vender hoje, ou seja, capturar a demanda que já existe, quanto criar demanda nova, né, através dessa audiência para a gente ter cliente futuro para quem vender. E construir audiência, construir e engajar a audiência também ajuda a construir senso de comunidade. Por que eu criei, por exemplo, a marca RampUp e não usei o nome da Hamper, que é o nome da minha empresa, que é a marca que a gente usa para os softwares? Porque eu acho que seria difícil de construir senso de comunidade em torno de uma marca institucional como Hamper, mas quando a gente dá um nome que tem movimento, como é o caso de RampUp, é muito mais fácil de as pessoas se engajarem. Por isso eu tenho o canal, eu tenho a newsletter, eu tenho o evento, todos com o nome RampUp, que tem essa finalidade de ajudar a gente a construir comunidade, de engajar mais o público com a minha marca educadora. E no quarto pilar, uma coisa que eu acredito que os infoprodutores fazem muito bem, que a gente consegue fazer analogias para o B2B, é facilitar o entendimento e a adesão das suas ofertas. Muitas vezes no B2B, mesmo players de software que têm ofertas um pouco mais simples, a gente tem o hábito de complicar muito o jeito do nosso cliente nos comprar. E às vezes o cliente quer comprar e a gente está dificultando. A gente esconde o preço, a gente esconde o produto, a gente tem um processo muitas vezes muito atrituoso de vendas, que o lead converte no site. Aí 5 dias depois o nosso SDR liga para ele, aí marca uma reunião com o vendedor para mais 5 dias para frente. Aí o vendedor fala de tudo na reunião, menos o que o cliente queria ver. E eu acredito que a gente não vai conseguir simplificar a ponto de vender no arrasta para cima no Instagram. Nem é o caso aqui, mas a gente consegue observar como essa galera tira os atritos relacionados à venda para facilitar a entrada dos novos clientes e facilita o entendimento daquilo que eles estão vendendo. Isso passa pelo copy, pela landing page, pelas provas sociais que eles apresentam. Ainda vejo empresa B2B fazendo muito pouco isso. E por fim, ainda ligado à oferta, uma estratégia para a gente escalonar o nosso cliente. Então, muitas vezes no B2B, a gente tenta capturar ao máximo que a gente pode do cliente logo no primeiro contrato. Então, a gente já faz a maior proposta que a gente pode fazer para o cliente tentar comprar tudo, e muitas vezes a gente inibe o cliente, assusta o cliente com o valor. O cliente ele nem sabe muito bem o que ele está comprando, o que ele precisaria comprar na frente. E no mercado de infoproduto, essa galera constrói aquela escadinha de valor, né, ou qualquer outra coisa parecida, onde você tem uma oferta de entrada para penetrar mais cedo no cliente, fazer o cliente se acostumar a gastar com você. Depois você tem uma oferta intermediária e outras ofertas complementares, e você vai fazendo upsell dentro do cliente, aumentando o seu ticket, aumentando o seu LTV e a perenidade aí da receita do cliente com você. De novo, tem que fazer algumas analogias para adaptar, mas a maior parte das empresas B2B que eu conheço, a Hamper inclusive, a gente consegue montar essa escadinha de valor, colocando o produto mais atraente na frente como um ponta de lança e construindo outras ofertas de upsell que a gente vai montando no cliente ao longo da jornada do cliente com a gente. São esses os principais pilares que eu acho que estão mais ao acesso de a gente entender da Creators Economy e interpretar para o mercado B2B. E como eu disse, eu procuro servir como exemplo. Eu estou nessa jornada de atuar como um business creator, né? Um founder creator, chame como quiser.
Eu estou nessa jornada há mais ou menos um ano, tenho aprendido muita coisa, tenho estudado muito sobre o Creators Economy, até procurei decupar um pouco desse meu conhecimento estudando, e acredite, antes de cair para dentro, coisa que eu fiz há um ano atrás, eu já estava pelo menos uns 2 anos estudando essa indústria e ensaiando como que eu entraria nesse meio. E nesses últimos 12 meses eu tenho imprimido essa estratégia que está aqui na tela. Eu publico todos os dias no meu perfil de LinkedIn conteúdos mais curtos, mais breves, mas que ainda assim agregam muito valor na minha opinião. E eu procuro descer essa audiência para conteúdos mais longos, como esse vídeo de YouTube, né, como o meu canal de YouTube, o canal RampUp, e também a newsletter RampUp, onde eu estou trabalhando o mesmo tema que eu estou trabalhando no YouTube, mas com conteúdo diferente, né? Uma coisa é o vídeo, é uma linguagem diferente, um visual diferente. A newsletter, normalmente um artigo mais denso, um artigo mais técnico, e deixo à disposição para a minha audiência escolher o que ela prefere consumir. E procuro aterrissar toda a minha audiência nos meus eventos presenciais. Não é através dos eventos presenciais necessariamente que a Hamper faz dinheiro. A Hamper, a minha empresa, é uma empresa de software. Nós temos software para marketing e vendas, né? Produto de prospecção, produto de automação de marketing e um CRM, tudo para o B2B. Eu acho muito difícil de fazer call to action, por exemplo, do vídeo de YouTube para os meus produtos. Eu não estou aqui falando necessariamente sobre o que os meus produtos fazem, eu falo sobre coisas que orbitam em torno dos interesses do meu perfil de cliente ideal, mas se eu consigo levar essa audiência que eu construo de forma digital para um evento presencial, onde essa galera vai passar um dia comigo, com outras pessoas que eu seleciono, ali no evento, sim, eu crio um ambiente de negócio onde eu consigo falar dos meus produtos, dentre outras formas de fazer negócios com os meus clientes. Aproveitando que eu estou falando aqui dos eventos, o evento é o RampUp Tour. Esse ano de 2025, a gente tem 10 edições programadas. Eu estou gravando esse vídeo no meio de maio, então a gente está indo para a 4ª edição em Florianópolis. No momento que esse vídeo ir ao ar, eu já estarei em Floripa, então se você está tomando conhecimento agora, infelizmente a edição de Floripa já vai ter passado, assim como a de Belo Horizonte e algumas de São Paulo, mas a gente ainda vai fazer outras 6 edições. A gente vai fazer algumas edições em São Paulo, a gente repete algumas vezes aqui em São Paulo, que é onde fica a nossa sede, mas a gente ainda vai passar também por Curitiba, Rio de Janeiro e Goiânia. Ao todo são 6 cidades aí que a gente cobre com o RampUp em 10 edições, como eu falei. Acesse rampup.com.br, eu vou pedir para a galera do meu time colocar o QR Code aqui, o link nas descrições. Se programa para ir, porque é uma oportunidade única de passar um dia comigo. Eu falo sobre Creators Economy, eu abro a caixa de ferramentas da minha estratégia de LinkedIn e de YouTube, e eu conto com a presença de outros especialistas que eu seleciono a dedo. Ao todo são 6 palestras. Além das palestras, a gente tem sessões de mentorias, então é uma oportunidade única para empreendedores B2B, lideranças de marketing e vendas, passarem o dia com a gente, colocar suas empresas em perspectiva, identificar aonde tem gargalo e como que a gente faz para destravar esse gargalo para sua empresa rampar, beleza? Te vejo em breve.